Lord reigns on the earth. Fala galera, NVC, beleza? Tamo junto. No devocional de hoje a gente vai entender quais são as vontades do Espírito e também as vontades e os desejos da carne. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Veja bem, Deus disse façamos, no plural. Ou seja, Deus, ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito. Nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos formados de três partes: corpo, alma e espírito. Corpo, que é o nosso exterior, a nossa carne. Alma, que está ligado mais a emoções, sentimentos. E o nosso espírito, que está ligado mais à razão e consciência. A prova disso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu só? Corpo, alma e espírito. Sabendo disso, é necessário entender que há uma batalha constante dentro de nós. E é essa batalha que determina se eu sou um cristão genuíno ou um cristão só da boca para fora. Para ficar mais prático, pensa assim: imagina que dentro de nós há dois leões. Um é o corpo, o outro é o espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 e 18 diz o seguinte: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. As obras da carne nos faz pecar contra Deus, o que nos distancia dele, enquanto os frutos do Espírito nos aproximam de Deus. Quais são as práticas e as obras da carne? Em Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante diz o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que praticam as obras da carne praticam o pecado. Sendo assim, esses não herdarão, eles não entrarão no reino de Deus. Então adianta, gente, dizermos que somos cristãos, mas as nossas obras, elas são carnais? Por exemplo, adianta eu dizer que eu sou cristão tendo relações sexuais antes do casamento? Ou sendo um mentiroso? Ou sendo um invejoso? Não adianta, porque o que conta são as obras. Se as suas obras são carnais, não adianta eu andar com a Bíblia 24 horas embaixo do braço. Isso não me faz de mim um cristão. Eu ainda assim não vou herdar o reino de Deus. Então, que obras devem ser manifestas em mim que prova que eu estou vivendo no Espírito e que façam com que eu herde o reino de Deus? Em Gálatas, capítulo 5, verso 20 em diante, diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo disse algo como: Jesus, transformar essas pedras em pães para saciar a sua fome. Jesus, em contrapartida, respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, lembra da história do leão, o espírito e da carne dentro de nós? Aquele que você alimentar vai vencer. Jesus ele já tinha dito que, por sermos três,
e termos também o espírito, a parte do espírito, e esse espírito ele precisa ser alimentado, por isso ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o leão que você alimentar mais, esse vai vencer. Se você alimentar o leão da carne, com as obras da carne, certamente o seu espírito não vai vencer. E consequentemente você também não vai vencer os vícios, as práticas e todas as outras coisas que te levam para longe de Deus. Se você alimentar o seu espírito com oração, com jejum, consagração, leitura da palavra, que é o alimento do nosso espírito, certamente seu espírito vai vencer a carne. E, consequentemente, vai vencer todo e qualquer tipo de vício e prática mundana. E aí? Qual que você vai alimentar? Faça como eu. Deixa a carne passar fome, que ela morre sozinha. E alimenta o seu espírito, para você estar cada vez mais próximo de Deus e do Espírito Santo. E seja você também mais uma nova vida em Cristo. Tamo junto. Deus te abençoe. NVC. É nóis. Wait on the